Juízes, capítulo 1. Depois da morte de Josué, o povo de Israel perguntou ao Eterno: quem vai tomar a iniciativa de atacar os cananeus? E o Eterno respondeu: Judá irá. Eu entreguei a terra nas mãos deles. Os homens de Judá disseram aos homens de Simeão, seu irmão: venham conosco ao nosso território para nos ajudar a atacar os cananeus. Depois, iremos para o território de vocês. Então Simeão foi com eles. Judá atacou. O Eterno entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. Judá os derrotou em Bezeque, 10 unidades militares. Depois, alcançaram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele. Massacraram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o capturaram. Eles cortaram os polegares das mãos e dos pés dele. Adoni-Bezeque disse: 70 reis sem os polegares das mãos e dos pés rastejavam comendo migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o que eu fiz com eles. Eles o levaram para Jerusalém e ele morreu ali. O povo de Israel atacou e capturou Jerusalém. Subjugaram a cidade pela espada e a incendiaram. Depois disso foram atacar os cananeus que viviam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Em seguida avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom. Hebrom era chamada Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali foram atacar a população de Debir. Debir era chamada Kiriat Sefer. Calebe tinha prometido: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou. Então Calebe deu-lhe em casamento sua filha Axa. Quando ela chegou, fez que ele pedisse um campo a seu pai. Quando ela desceu do jumento, Calebe perguntou: o que você deseja? Ela respondeu: dê-me um presente de casamento. Você já me deu terras desertas. Dê-me agora fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os descendentes de Robabe, o queneu, sogro de Moisés, saíram com os moradores de Judá da cidade das palmeiras para o deserto de Judá, na descida de Arade. Eles passaram a viver ali com os amalequitas. O povo de Judá saiu com seus parentes simeonitas. Eles atacaram os cananeus que viviam em Zefate. Eles executaram a santa condenação e mudaram o nome de Zefate para Cidade Maldita. Judá não conseguiu conquistar Gaza, Ascalon e Ecrom com os seus territórios. Mas o Eterno estava com Judá, pois eles conquistaram a região montanhosa. Mas não conseguiram expulsar os povos das planícies, porque eles tinham carros de ferro. Eles deram Hebrom a Calebe, como Moisés havia instruído. Calebe expulsou os 3 filhos de Enaque. O povo de Benjamim não conseguiu expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Os benjamitas e os jebuseus vivem até hoje lado a lado em Jerusalém. A tribo de José atacou Betel, e o Eterno estava com eles. José enviou espiões para examinar o lugar. Betel era chamada Luz. Os espiões viram um homem saindo da cidade e disseram: mostre-nos como entrar na cidade e cuidaremos bem de você. O homem mostrou como entrar. Eles mataram todos os moradores da cidade, exceto o homem e sua família. Ele se mudou para o território dos hititas, construiu uma cidade e deu a ela o nome de Luz. Esse é seu nome até hoje. Manassés não conseguiu expulsar o povo de Bet-Seã, Taanaque, Dor, Ibleã e Megido, e do território ao redor. Os cananeus fincaram o pé e não cederam. Quando Israel se fortaleceu, eles submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas nunca se livraram deles. Efraim não conseguiu expulsar os cananeus que viviam em Gézer. Os cananeus resistiram e permaneceram na terra com eles.
Nem Zebulon conseguiu expulsar os cananeus de Quitrom e Naalol. Eles continuaram vivendo ali, mas foram submetidos a trabalhos forçados. Azer não conseguiu expulsar o povo de Aco, Sidom, Alabe, Aquzibe, Helba, Afeque e Reobe. Já que não conseguiu expulsar os cananeus, Azer teve de conviver com eles. Naftali também não conseguiu expulsar o povo de Bet-Semes e Bet-Anate. Por isso a tribo de Naftali ocupou a terra, mas teve de conviver com os antigos moradores, embora os tenha submetido a trabalhos forçados. Os amorreus forçaram o povo de Dan a ocupar as montanhas e não deixaram que eles descessem para as planícies. Os amorreus resistiram e ficaram no monte Heres, em Aijalon e em Saalbim. Mas quando os descendentes de José ocuparam as regiões superiores, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus se estendia desde a subida de Acrabim até Selá, mais adiante. Juízes, capítulo 2. O anjo do Eterno subiu de Gilgal para Boquim e disse: Eu tirei vocês do Egito. Eu conduzi vocês para a terra que prometi aos seus antepassados. Eu prometi que nunca quebraria minha aliança com vocês. Nunca. Alertei que jamais fizessem aliança com o povo que vive nesta terra, que destruíssem seus altares. Mas vocês não me obedeceram. O que é que vocês estão fazendo? Então agora aviso que não vou mais expulsar essa gente da presença de vocês. Eles serão um tropeço, e seus deuses uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Eterno falou todas essas palavras a todo o povo de Israel, eles choraram. E como choraram! Tanto que deram ao lugar o nome de Boquim, chorões. Então ofereceram sacrifícios ao Eterno ali. Depois de Josué despedir o povo de Israel, cada um foi para o território de sua herança e tomou posse da terra. O povo serviu ao Eterno durante toda a vida de Josué e dos líderes que o sucederam, mas que também tinham presenciado todas as grandes coisas que o Eterno fez por Israel. Josué, filho de Num, servo do Eterno, morreu. Ele tinha 110 anos de idade. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nas montanhas de Efraim, no norte do monte Gaás. Tempos depois, toda aquela geração morreu e foi sepultada. E surgiu outra geração que não conhecia o Eterno, nem as grandes coisas que ele tinha feito por Israel. Então o povo de Israel agiu mal diante do Eterno. Eles começaram a servir aos deuses de Baal. Abandonaram o Eterno, o Deus de seus pais que os tirou do Egito, e seguiram os deuses dos povos ao redor. Começaram até a adorá-los. Provocaram a ira do Eterno, adorando o deus Baal e a deusa Astarote. O Eterno ficou furioso com Israel e os entregou aos saqueadores que os assaltaram. Ele os entregou aos inimigos ao redor. Israel não pôde fazer nada contra os inimigos. Sempre que saíam para uma batalha, o Eterno os acompanhava, mas para lutar contra eles, como ele mesmo tinha advertido e conforme tinha jurado. Eles ficaram muito aflitos. Então o Eterno passou a designar juízes, que os livraram dos saqueadores. Mas eles não deram ouvidos aos juízes, continuaram a se prostituir com outros deuses. Eles os adoraram. Não demoraram a deixar o caminho dos seus antepassados, o caminho da obediência aos mandamentos do Eterno. Eles se negaram a seguir esse caminho. Quando o Eterno levantava um juiz para defendê-los, ele apoiava o juiz e livrava o povo da opressão dos inimigos durante toda a vida daquele juiz, pois o Eterno sentia compaixão sempre que pediam socorro por causa daqueles que os afligiam e os atacavam. Mas quando morria o juiz, o povo retornava à velha maneira de viver
e eles se tornavam piores que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os. Eram teimosos como mulas. Não deixavam as suas práticas perversas. Por isso a ira do Eterno se acendeu contra Israel. Ele disse: já que este povo desprezou a aliança que fiz com seus antepassados, não dando ouvidos a mim, não expulsarei mais nenhum cidadão das nações que Josué deixou quando morreu. Elas servirão de teste para ver se o povo de Israel permanece nos caminhos do Eterno, como seus antepassados fizeram. Foi por isso que o Eterno deixou aquelas nações ali. Ele não as expulsou, nem permitiu que Josué as eliminasse. Juízes, capítulo 3. Estas são as nações que o Eterno deixou para testar os israelitas que não tinham experiência nas guerras de Canaã. Ele permitiu que ficassem na terra a fim de treinar os descendentes de Israel, os que não tinham experiência de guerra na arte de lutar. Ele deixou os 5 opressores filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate. Eles foram deixados para testar a obediência de Israel aos mandamentos que o Eterno transmitiu aos seus antepassados por meio de Moisés. Mas o povo de Israel se sentiu à vontade com os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Eles tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos desses povos. Também adoraram os seus deuses. O povo de Israel agiu mal perante o Eterno. Esqueceram-se do seu Deus e adoraram os deuses de Baal e as deusas de Astarote. A ira do Eterno se acendeu contra Israel. Ele os entregou a Cuxã-Risataim, rei de Aram-Naaraim. O povo de Israel serviu Cuxã-Risataim por 8 anos. Mas Israel clamou ao Eterno, e o Eterno designou um libertador para salvá-los. Otoniel, sobrinho de Calebe, filho de Quenaz, irmão mais novo de Calebe. O Espírito do Eterno veio sobre ele. Israel se reuniu sob sua liderança. Otoniel foi à guerra, e o Eterno entregou Cuxã-Risataim, rei de Aram-Naaraim. Ele derrotou esse rei. A terra teve paz por 40 anos. Então morreu Otoniel, filho de Quenaz. Logo depois, o povo de Israel voltou a agir mal diante do Eterno. O Eterno instigou Eglon, rei de Moabe, a dominar os israelitas, porque agiram mal diante do Eterno. Eglon convocou os amonitas e os amalequitas, e eles atacaram Israel, conquistando a cidade das palmeiras. O povo de Israel ficou 14 anos sob o domínio de Eglon. O povo de Israel clamou ao Eterno, e ele designou um libertador para eles. Eude, filho de Gera, benjamita. Ele era canhoto. O povo de Israel enviou tributo por meio dele ao rei Eglon de Moabe. Eude fez para si uma espada curta de 2 gumes e a prendeu à coxa direita por baixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe. Eglon era muito gordo. Depois de entregar o tributo, ele saiu com os carregadores do tributo. Mas quando chegou até as imagens de pedra perto de Gilgal, ele deu meia volta, retornou e disse: "Tenho um assunto particular com você, ó rei." O rei ordenou aos que estavam na sala: "Retirem-se." E todos saíram. Eude aproximou-se dele. O rei estava sozinho em sua sala de verão no pavimento superior e disse: "Tenho uma mensagem da parte de Deus para você." Eglon levantou-se do trono. Com a mão esquerda, Eude pegou a espada presa à coxa direita e esfaqueou o rei na barriga. A lâmina penetrou nele e também o cabo. A gordura se fechou sobre a arma, por isso não foi possível retirá-la. Eude escapou pelo terraço e, depois de trancar a porta da sala, desapareceu.
Quando os servos do rei chegaram, ficaram surpresos ao ver a porta da sala trancada. Disseram: "Provavelmente ele está no banheiro fazendo suas necessidades." Eles aguardaram, mas depois de um tempo ficaram preocupados, porque ele não abria a porta. Finalmente encontraram uma chave e entraram na sala. Encontraram seu senhor deitado no chão, morto. Enquanto confabulavam ao redor do morto, tentando decidir o que fazer, Eude já estava longe. Já tinha passado pelas imagens de pedra e fugido para Seirá. Quando chegou ali, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim. O povo de Israel desceu dos montes e se uniu ao novo líder. Ele disse: "Sigam-me, pois o Eterno entregou o inimigo, Moabe, a vocês." Eles desceram com ele e ocuparam a travessia do Jordão que ficava perto de Moabe. Assim ninguém podia atravessar o rio. Na ocasião, eles mataram cerca de 10.000 moabitas, todos bem alimentados e fortes. Ninguém escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel. A terra teve paz por 80 anos. Sangar, filho de Anate, sucedeu Eude como juiz. Com uma aguilhada de bois, ele matou sozinho 600 filisteus. Ele também libertou Israel.